Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, em uma produção da Agenda 21 local, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara. E o assunto hoje é sobre tecnologia, design urbano para cidades inteligentes e sustentáveis. E conosco hoje, então, o Marcos Frandoloso, ele que é arquiteto, professor da UPF, doutor em arquitetura e meio ambiente. Bem-vindo, professor. Obrigado. Também conosco o Rafael Giareta, que também é arquiteto e urbanista, e mestre em eficiência energética e diretor de sustentabilidade da Toque Lab. Bem-vindo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho, então, sobre design urbano para cidades inteligentes, né? E principalmente sustentáveis, porque o que a gente precisa, né, é que todos esses atores se conversam. Como fazer isso, professor? Já a arquitetura sempre trabalhou nessa modificação do ambiente, né? Mas chegou num momento em que essa transformação foi muito incisiva, né, causando uma série de impactos, né, porque, afinal de contas, praticamente a grande parte dos impactos estão relacionados com o meio urbano, né? Seja mobilidade, seja a construção civil, energia, uma série de outros fatores, né, que vão causar causaram, né, esses transtornos que a gente chama antropogênicos, né, causados pelo homem no ambiente natural. E mais recentemente esses temas acabaram sendo um motivo de muita discussão, né, porque afinal de contas, né, para a arquitetura e urbanismo, já que a gente causou tudo isso, né, vamos fazer uma meia-culpa, é também importante que a gente traga soluções, né, com base na tecnologia, tecnologias com inovação, ou tecnologias também daquilo que já se fazia na arquitetura ao longo do tempo, né? Então, resgatar algumas práticas vernaculares, ou seja, aquelas coisas que são da terra mesmo, né? Da terra eu digo não de terra, né? Da terra. Isso, então, faz com que a gente comece a pensar num futuro, né? Esse futuro, cada vez mais, ele acaba sendo bastante alarmante, né? Recentemente nós tivemos o relatório do IPCC, né, que traz uma série de informações científicas, né, de comprovações, né, do o que causou e como que vai ser essa tendência de futuro. Tá? Então, para a gente poder imaginar esse futuro, nós precisamos imaginar como que vão ser as cidades. Né? E quando eu falo cidade, também é sempre falar como um todo, né? Porque não dá para dissociar o que é a cidade do meio rural, porque uma coisa tem interferência na outra, sejam econômicas, né? Sociais, né? Então, a gente precisa pensar situações, mas, acima de tudo, nós precisamos concretizar essas ações. Né? Então, esses relatórios, né, que estão sendo divulgados e estão sendo reiteradamente divulgados para tentar eliminar qualquer problema, né, negacionista, né, dizendo que isso é uma ação, não é nada, né, que isso aí por acaso acontece e nós estamos no meio do mundo, né, e combater essas questões todas negacionistas até, né, chegar no nível infelizmente, aí, de acharem que a Terra é como esta mesa aqui, né? Então a gente precisa dessas evidências, né, científicas, e elas existem. E faz parte, então, da arquitetura e urbanismo, da gente trazer soluções, tá? Sejam elas teóricas, né, baseadas em teorias, mas utilizando as tecnologias que a gente tem. E o nosso conhecimento é fantástico, né? Nós temos um conhecimento muito grande. E nós temos muitas tecnologias, não é? Que estão à disposição hoje, não é? Sim. Então, há essa possibilidade também de utilizar elas auxiliando, né, o meio ambiente, a sustentabilidade, né? Porque hoje não se fala mais, e eu estou aqui dando um chute, né? Não se fala mais em arquitetura e em urbanismo sem ter essa sustentabilidade para e passo, né? Ao lado, porque uma coisa tem que conversar com a outra, não é? Nas questões mais teóricas, né, até se fala, né, que a arquitetura sempre teve que ser sustentável, né? Mas ela acabou perdendo um pouco essa conotação, porque ela tem que estar adequada ao lugar que a gente vive, né, as questões sociais também, né, as questões climáticas.
e ela acabou perdendo um pouco esse papel, né, mais social e ambiental, né? E com essas ideias de desenvolvimento, né, que infelizmente Passo Fundo tem muita coisa ainda, né? Passo Fundo tem uma ideia de desenvolvimento daquele progresso, né, dos anos 70, né? Vamos desenvolver, vamos construir edifícios, né? Vamos densificar a cidade sem ter infraestrutura, causando impactos vários, né? Nós temos agora sofrendo vários impactos aí com relação a sol. O sol bate na janela, num prédio todo envidraçado, e vai refletir no seu entorno, vai ter que ter ar-condicionado a 1000, né? Então, isso aumenta também a temperatura, não? Aumenta a temperatura interna, aumenta o gasto de energia, aumenta uma série de situações, né? Então, a gente precisa trabalhar com essas tecnologias, tudo que for a nosso favor, né? As Smart Cities, elas veem também as cidades inteligentes, elas utilizam muito da tecnologia para nos auxiliar a desenvolver todo esse processo, acompanhar todo esse processo, né? E trazer como eu falei, né? A gente precisa trazer soluções, né? Rafael. Soluções. Sim. Como o professor falou, através hoje em dia dessas questões que estão já pesquisadas e comprovadas, né? A gente conseguir ver essa questão, inclusive, sobre sombreamento ou radiação também que acontecem, e isso impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas que utilizam os ambientes e principalmente também a qualidade do ar, né? Então, renovação de ar com a insolação que vai atingir aquele ambiente. Então, isso tudo também interfere no momento que a gente possa fazer uma verificação, no momento de fazer um projeto para curto, médio e longo prazo e aí entregar um projeto mais adequado, né? Nesse momento de mudanças que estão acontecendo e pensando a longo prazo. A gente acabou de falar aqui sobre a questão do aquecimento, né? A gente sabe que a gente está com todo um estudo voltado, as informações também para as mudanças climáticas, não é? Inclusive o senhor tem um estudo que a gente vai falar no próximo bloco, então, a respeito disso. Mas eu gostaria de trazer isso para a nossa realidade aqui, Passo Fundo, né? O senhor citou alguns exemplos, né? E também em relação ao design, né? Porque às vezes, e foi o que o senhor acabou de falar, que um prédio envidraçado é muito interessante, né, visualmente, né? Mas esse design, como faz, de que forma faz, né, para que as coisas se conversem e uma coisa, um determinado estudo, um determinado projeto não tenha um impacto negativo, e muito pelo contrário, daqui a pouco um design bacana com impacto muito positivo, não é? Exato. E nós temos, né, a legislação de Passo Fundo, né, que faz parte, inclusive, né, do que é as obrigações, né, o papel do poder público, né, legislativo e executivo. Então, é um processo que está em processo de alterações, de revisões, né, para tentar colocar alguns desses elementos, né, como requisito, né, que o Rafael estava comentando, né, de insolação, de sombreamento, porque nós temos como fazer uma previsão, nós temos como fazer simulações, né? As ferramentas de computador estão extremamente facilitadas para a gente conseguir estabelecer e verificar quais são esses impactos realmente, né? E o que nós temos visto, né? Nós temos o modelo, né, de cidade que a gente tem, ele verticalizou, né? É uma das coisas até interessantes, né? Que a gente concentra, não precisa ter uma cidade dispersa, que vai ter menos ônibus, vai ter menos mobilidade, questões da mobilidade. Utiliza as infraestruturas que já tem, água, esgoto, não vamos comentar muito, porque Passo Fundo é um caos, né? Temos muito ainda a trabalhar, né? Como a gente pode falar numa cidade sustentável sem ter tratamento do nosso esgoto, né? A grande parte não tem. Mas esse modelo também, e é muito do que é vendido, né? E é vendido porque também é comprado, né? Então nós temos esse modelo que eu estava falando antes, né? Tem essas torres completamente cercadas de vidro, não independente do que vai, qual é a radiação. Mas é usado uma tecnologia, né? É utilizado um vidro tal e tal com alto desempenho, mas resolve o problema dentro do apartamento e gera um ofuscamento fora, né? Nós já tivemos um caso aqui
que teve prejuízos em veículos que estavam estacionados na frente de um empreendimento de saúde, né? Então, isso, como é que a gente... É previsível? Sim, é previsível, porque afinal de contas, o Sol é geométrico, a gente sabe se o raio chegar aqui, ele vai refletir para o outro lado. Então, a gente tem algumas situações. O plano diretor também já coloca algumas questões relacionadas com o uso de água, próprias questões de tratamento de efluentes também já disponibiliza algumas coisas, mas a gente precisa avançar muito ainda, e não só avançar no campo legislativo, legal, né, normativo, mas a população precisa entender que isso é real, né? Nós estamos aqui com um período de seca que já se alastra há muito tempo, né? Cada vez mais a gente está precisando buscar outras possibilidades aí para ter água, né? Então, legalmente nós temos alguns instrumentos, precisamos avançar muito, né, para que isso faça parte da nossa cidade e que a gente possa enfrentar essas mudanças, né? Não só aquecimento, porque aquecimento e esfriamento, agora a gente chama de mudanças climáticas, antes a gente chamava de aquecimento global, isso agora a gente trabalha mais com esse termo, né? Ou até algumas coisas um pouco mais críticas ainda, né, com relação a esses termos, esses nomes que a gente vai dando. Mas a gente precisa enfrentar isso, porque senão a gente não vai ter sobrevida nas próximas décadas. Rafael, em relação à eficiência energética, né? Tu é mestre em eficiência energética. Sim. Como é que você analisa hoje, e aí vamos puxar um pouquinho também para Passo Fundo, né? De que forma as construções, os novos prédios, né? Tudo que vem de novo para a cidade, de que forma isso, porque nós temos um passado que não temos muito o que trabalhar porque já aconteceu, né? Mas daqui para frente, para o futuro, como é que você faz uma análise aí futuramente neste sentido? Eu vejo de duas formas que são muito boas. Inclusive o passado, hoje em dia, a gente pode fazer reformas, que a gente tem um termo atualmente agora que é retrofit. Então a gente também pode, através dele, inserir novas tecnologias, né? Não precisamos mais derrubar todos os prédios, que é uma coisa que me deixa muito triste, né, aqui, porque a gente vai para outra cidade, só abrindo esse parênteses, Rafael, e eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas a gente vai para outras cidades e tem os centros históricos, né? E nós tínhamos, né, tantos prédios bacanas aqui na cidade e que ao longo do tempo vai se perdendo porque nós temos essa ideia de que o novo é o que é bom, né? Nós coincidimos muita coisa também com o Rafael, também com a valorização do patrimônio, né? Nós precisamos fazer isso, né? Nós temos poucos prédios, inclusive se você passar pela Avenida Brasil, a gente tem alguns prédios ali que estão tapados praticamente com publicidade, né? Tu nem enxerga, tu nem percebe o quanto eles são bonitos, né? A fachada por causa disso. E também são coisas que tem que ser conversadas, esse design que a gente vê, né, na passagem. Melhorado, né? E assim, ainda sobre a questão do retrofit, nós temos que, quanto mais a gente fizer essas reformas, mais nós vamos acabar tendo uma edificação que consome menos energia, né? E, inclusive, de acordo com o que o IPCC, inclusive como o professor citou, né, diz que nós temos que ir para um futuro de mitigação, adaptação e resiliência dos efeitos das mudanças climáticas. Então, pegando esse gancho com o retrofit nas edificações antigas, tem uma frase entre nós pesquisadores que a gente fala muito, é que o edifício mais sustentável é aquele que já existe, porque a partir de reformas que podem ser feitas nele com as novas tecnologias disponíveis, a gente transformar ele e economizar mais energia ainda, até quem sabe aplicar energias renováveis no local para transformar ele numa edificação de energia zero, que é um outro termo também que está muito no momento, que está diretamente ligado à eficiência energética, né? Então, como essas edificações aqui em Passo Fundo, no nosso código de obras, poderia também ter certos incentivos, porque uma vez que você tem formas de colocar isso como uma obrigação dentro de uma edificação, é bom que tenha certos incentivos também para que isso seja viável também para quem está construindo.
de forma que você consiga uma edificação, então, que ela seja um nível A de eficiência energética pelo padrão brasileiro, que inclusive nós já temos no padrão brasileiro modelos para fazer essa avaliação, e em seguida, então, adicionar outras tecnologias que possam produzir energia no local, que de certa forma também diminuem as questões da gente ter que fazer uma nova hidrelétrica, e isso está diretamente ligado ao nosso potencial energético brasileiro, enfim. Então, isso tudo de uma forma que possa melhorar como que a gente tem as nossas edificações e entregar um bem-estar melhor, edificações que sejam viáveis do ponto de vista não só econômico, mas também e principalmente de conforto, e que sejam adaptadas ao local mesmo onde elas estejam inseridas, né? Isso que é bastante importante. E uma coisa também que é importante também ressaltar é que a gente não demole para construir de novo, né? Então todos os resíduos, né, tudo aquilo que vai ser gerado nessa, que a gente chama de análise de ciclo de vida, a gente tem que entender o edifício como um todo, onde é que ele nasce, para que a gente vai demolir uma coisa, né? Vai tirar toda aquela energia que foi despendida para construir esse prédio, vai demolir e vai colocar toda uma energia novamente. Na energia, eu digo de energia de retirada da pedra, da produção do concreto, do cimento, do aço e tudo mais, da água, todos os recursos disponíveis. Dos recursos, então, tem alguns autores que, inclusive, né, principalmente para a Europa e países desenvolvidos, é que não se constrói mais nada, né? Não precisa mais construir, a gente precisa reorganizar, a sociedade mudou, a gente tem novos padrões de vida. Claro que no contexto brasileiro a gente tem uma carência muito grande ainda por habitação, né? Então precisamos ainda, mas sem demolir, tem que fazer de novo. Então aqui demole, faz outro, né? E assim vai indo. Nós vamos retornar falando sobre esse assunto porque eu acho muito bacana, né? É que as pessoas também que estão em casa reflitam sobre isso, né? Sobre essa importância dessa preservação também dos prédios antigos e, enfim, de que forma dá para fazer algo diferenciado, né, nesse sentido. E a gente também vai falar sobre um livro, não é, professor? Sim. Mas na volta, a gente vai a um breve intervalinho e já retornamos. Fica aí com a gente. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com o programa Ecologia e Meio Ambiente e nós estamos conversando sobre tecnologia, design urbano para cidades inteligentes e sustentáveis. Conosco então o professor Marcos Frandoloso e também o Rafael Giareta, ambos são arquitetos e urbanistas. E nós estamos falando sobre mudanças climáticas, sobre a questão da sustentabilidade e tudo isso aliado à arquitetura, né? Rafael, a gente estava falando sobre a questão da questão climática, não é? As mudanças climáticas. E como que a gente percebe isso também em Passo Fundo? Porque quando a gente fala em mudanças climáticas, parece que só é Amazônia, é só as grandes cidades. E a gente meio que passa batido, que não é conosco, não é na nossa casa, não é na nossa cidade. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Isso até eu e o professor Marcos, a gente já discute bastante sobre isso. É sempre complicado não parecer catastrófico, né, apocalíptico, ao falar nesse tema das mudanças climáticas, mas elas já estão acontecendo aqui em Passo Fundo e nós já temos evidências que elas estão acontecendo aqui na nossa cidade, né? Inclusive, nós temos a empresa Embrapa, que tem uma estação bioclimática
ali, e a partir dessas informações da estação, que foram medidas já aqui em Passo Fundo, nós temos uma informação que daí pelas pesquisas que a gente faz na Universidade de Santa Catarina, verificamos que nós já temos um aumento da temperatura aqui em Passo Fundo de 1950 para cá, a evidência que aumentou 1,1 graus Celsius. Então, como a gente verifica já de outras evidências em diversas publicações, tanto como a gente falou, né, no Brasil e no mundo, isso também já acontece aqui porque a gente vê diferença de precipitações aqui de chuva em Passo Fundo. Nós vemos também ondas de calor que até já acontecem de forma mais acentuada. O próprio frio também, né, momentos assim que a gente tem um rigor mais acentuado que talvez não acontecia antes. Então isso também está acontecendo. Isso tem diretamente um impacto na agricultura, né, em como a gente vai lidar com tudo isso daqui para frente. Então, com certeza, essas evidências elas precisam ser entendidas, as pessoas precisam ter responsabilidade sobre como estamos agindo no nosso meio ambiente, para que esse nosso futuro a gente tenha possibilidade de colocar em pauta essas estratégias, né, de mitigação, adaptação e resiliência para as mudanças climáticas que já sim acontecem aqui na nossa cidade. Uma questão também que está muito em pauta, né, é a mudança com relação à biodiversidade também, né. Eu estava lendo alguma coisa, né, tem algumas suspeitas aí de mortes com dengue, né, chikungunya, nós já tivemos alguns surtos de malária, né, todas doenças que eram tidas como tropicais. E isso também é uma evidência muito forte, né? Porque, dessa mudança toda climática. Sim, porque agora, né? Então, o mosquitinho, ele está confortável, ele vai descendo. Então, e é uma situação também, então, de saúde pública também, né? E nós estamos enfrentando muito isso. E é mudança climática, mudou a biodiversidade, o hábitat do bichinho que era lá em determinado local, ele está se sentindo confortável, ele está indo, então tem um impacto muito grande também, isso a gente sente, não é só o sentimento não é só na pele, é na saúde, nas condições de saúde também, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? E isso é importante, não é? Porque a gente não faz muito essa reflexão, né, de por que as doenças, ou porque a gente fica muito só na questão do clima mesmo, mas o clima, ele atravessa, né, vários outros fatores, né? Ele contribui com outros fatores. Então é importante também que cada um faça o seu dever de casa. E de que forma dá para fazer isso, né? Gostaria até de discutir isso com vocês. Nós temos a questão do ecossistema, né, que é tudo interligado. Então nós temos uma mudança climática, isso pode acontecer que interfere diretamente nas doenças que podem se expandir, né? A saúde pública realmente que vai acontecer, como assim, ou da mesma forma que também interfere no consumo de energia nas edificações. Então toda essa questão do ecossistema ele precisa ser pensado para realmente integrarmos melhores tecnologias e através de pesquisas científicas nós temos aqui em Passo Fundo, né, duas instituições que são muito boas para desenvolver pesquisas e junto com os alunos desenvolver inclusive projetos e planejamentos para que a gente possa ter edificações mais sustentáveis e que esses técnicos que estão hoje em formação estejam prontos também para o futuro desenvolverem e colocarem em prática essas ações de resiliência climática, né? Uma outra questão também que eu gostaria de chamar a atenção é em relação à mobilidade urbana, não é? Porque a gente tem um número muitas vezes excessivo de veículos nas ruas, né? Passo Fundo, muitas não comportam mais o fluxo de veículos, precisa-se de alternativas e alternativas também de meios de transporte, não é? Em função da poluição, né? Não só de meios de transporte, mas de meios por onde transportar, né? A cidade de Passo Fundo é muito complicada no seu desenho de facilitar o deslocamento também, até outras, por exemplo, bicicletas, etc., né? E acaba tudo concentrando no mesmo local. Então, a emissão também vai ser muito maior, né? Sem contar que realmente as pessoas acabam optando muito por seu carro particular, porque não tem outra maneira, né? O transporte público aqui é muito ineficiente, né? Não só ineficiente em termos de
de rotas, ineficiente em termos de horários, de cumprimento de horários e de conforto, né, para os passageiros, né? Então é muito o nosso, e está sempre sendo discutido, as pessoas sempre reclamam muito isso, né? E horários pico também, né, acaba congestionando, porque são poucos ônibus, mas daí tem sempre uma discussão. Então a gente precisa discutir também um pouco o modelo de desenho da cidade para permitir um deslocamento mais fácil, mas aliado a outras possibilidades, né? As ciclovias aqui elas são apenas de lazer, né? Elas são de passeio, né? Passo Fundo não tem, as ciclovias não são de trabalho realmente, né? Então elas são para o final de semana, etc. Causam uma série de transtornos, porque as pessoas também não estão acostumadas, né? Bicicleta, segundo as leis de trânsito, tem que seguir o caminho do veículo normal, né? Então, mudança de comportamento é uma série de fatores, né, de sentidos, tanto do cumprimento da normatização, né, do plano de mobilidade, quanto da prática, né, dos usuários, né? Por exemplo, é um caos, né? Passo Fundo é um caos, né? Se as pessoas não, até se tu coloca pisca-pisca, parece que tu é uma alienígena, né? Então são coisas muito de padrão. A gente precisa mudar muito, né? É um padrão cultural. O padrão cultural, né? Com relação a mobilidade, em todos os fatores que nos fazem fazer parte da sociedade, né? E as mudanças climáticas, a organização das nossas casas, dos nossos edifícios, né? De como é que a gente faz o padrão de consumo, né? Porque a gente consome tudo e depois limpeza urbana em Passo Fundo é muito complicada, né? Então, porque as pessoas também não sabem, mas culpam o governo, porque o governo não consegue fazer a correta recolhida, a coleta, né? A correta coleta. Mas as pessoas não sabem nem o que colocar em casa. As pessoas não conseguem nem separar o seu lixo. Nem conseguem separar o seu lixo. O seu resíduo lá, né? Então é compromisso geral, assim. Mas ainda sobre a questão também da mobilidade urbana, né? Nós temos exemplos e até é interessante nessa questão das cidades sustentáveis. Nós aqui no Brasil, nós temos muitas oportunidades e um privilégio, porque a gente pode pegar como exemplo o que muitas cidades dos Estados Unidos e da Europa fazem e trazermos e aplicar aqui, né? Principalmente como nessa questão da mobilidade, tem um exemplo da cidade de 15 minutos, que está sendo bastante discutida na França. É um novo conceito, né? Onde a pessoa possa acessar todas as necessidades urbanas dela a um raio de 15 minutos da sua casa. E inclusive aqui em Passo Fundo eu tenho feito uns testes de forma que eu me desloco de bicicleta aqui na cidade de Passo Fundo e vejo que é possível, partindo do centro, né, atingir e percorrer, na verdade, em um raio de 12 minutos toda a cidade de Passo Fundo, né, partindo do centro. Então, é um conceito europeu, um conceito de Paris, né, uma cidade que a Anne Hidalgo, que é a prefeita de Paris, está implementando lá, que nós temos total possibilidade de integrar aqui em Passo Fundo. Então, fazer essa ação aqui, de integrar os modais, né, tanto coletivos quanto uma bicicleta, né, que ela é um modal ativo, né, que traz muitos benefícios como saúde pública, diminuição, inclusive, do CO2, que o carro é o maior vilão, né? Então, trazendo essa questão das cidades inteligentes, nós temos com a energia, o principal consumidor de energia são a indústria, as edificações e os transportes. Então, os transportes é 1/3 quase, né, do consumo de energia. Então, se a gente trabalhar isso, como fazer esse deslocamento, uma cidade mais conectada, com subnúcleos de ocupação, que a pessoa possa ter acesso a todas as necessidades dela perto da sua residência, ela vai acabar se deslocando menos e isso vai acabar economizando e tornando essa cidade então mais eficiente. Agiliza para todo mundo, não é? Sim. E o meio ambiente também agradece. Super. Quero falar um pouquinho, professora, sobre o seu livro, né? Essa pesquisa que foi feita, Mudanças Climáticas 2050. É um trabalho que a gente desenvolve em aula, né? Nós estávamos comentando sobre isso, sobre a formação, né, dos alunos em todos os níveis, né? No caso dos estudantes de arquitetura,
E eu lanço sempre para eles um desafio, né, de pensar esse futuro, né, como eles se veem, né, vamos mostrar aqui, no futuro. E os alunos têm uma receptividade muito grande porque eles se enxergam, né, como partes desse futuro. Eles que vão estar... A minha pergunta sempre é 2050, né, quantos anos eles vão ter, mas o que eles vão estar fazendo com a arquitetura? Que tipo de cidade eles vão ter lá? Então a gente consegue fazer uma série de exercícios, né, muito participativa, né, afinal de contas é uma disciplina que te gera, mas que trazem uma série de resultados factíveis, né, porque eles acabam fazendo a pesquisa, né, basicamente que nós comentamos, né, a gente tem tecnologia, nós temos conhecimento, nós temos experiências, né, que a gente chama de boas práticas, né, e isso permite que o futuro profissional ele reflita sobre o seu compromisso, né, seu compromisso como cidadão e seu compromisso como profissional, né? E é um trabalho que a Universidade de Passo Fundo ela tem um diretório, digamos assim, de sustentabilidade chamado Green Office, que está conectado com um projeto de pesquisa internacional, o Climate U, e ele financiou esse trabalho, então a gente conseguimos publicar, ele está disponível em... é um e-book, na verdade, né? Nós temos algumas cópias. Mas é para a gente poder fomentar um pouco essa discussão. Nós já conversamos com o pessoal da Secretaria de Educação, por exemplo, né, de como que isso também pode ser levado para as escolas, né, de começar a pensar, de ver toda a comunidade, né, pais, alunos, professores e tudo mais, pensando nesse futuro. Afinal de contas, né, eu possivelmente não esteja aqui em 2050, mas vai ter, né, eu falo para eles, né, me mandem uma mensagem, assim, faça alguma comunicação e me digam, né, como que vai estar em 2050. Né? Então, são coisas, e a Universidade de Passo Fundo ela tem uma série de discussões. Eu trabalho no programa de pesquisa em engenharia civil e ambiental, onde nós temos essa discussão, né, sobre os alunos trazem essas propostas, né, sobre smart cities, por exemplo, a gente trabalha bastante sobre cidades sustentáveis, né? Sobre situações mais específicas daí como eficiência energética, né? Os net zeros, né? Que são essa transformar, então, tem muito material bom transformar as pessoas acessam através se entrar no site da editora UPF e colocar mudanças climáticas 2050 vai encontrar lá e para usar e reproduzir e refletir. Que bom. A gente vai ficando por aqui. Infelizmente, nosso tempinho esgotou, mas vocês podem, né, através do livro, né, desse e-book, acessando o site da UPF, também saber um pouquinho mais sobre mudanças climáticas 2050. Obrigada, professor Marcos. Eu agradeço. Obrigada, Rafael. Agradeço também, muito bom. Obrigada a você que está em casa. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa.